Ó, sempre que eu presto consultoria, eu parto do princípio do design thinking, que é o quê? É o diagnóstico, a imersão, a ideação e o protótipo. Dentro de diagnóstico, que é esse ir no médico e ver os sintomas que eu tenho, eu costumo utilizar o Canva. Então, qual que é o lance do Canva? Canva é o aplicativo, né? O Canvas. Que é do Business Model Generation, lá o livro. Então, por que eu gosto de usar o Canvas? Porque eu consigo olhar o modelo de negócio como um todo. E para mim, eu sei que o livro e alguns professores sugerem você começar pelo segmento de clientes, que é outra métrica do mercado um pouco esquizofrênica. Que, você tem que ir o que teu cliente quer. Mas se o Steve Jobs fosse usar essa lógica, ele nunca ia lançar o iPhone. Ford é a mesma coisa. Então é esse o lance. Por onde eu começo? Pelo meio do Canvas, que é a proposta de valor. Só que eu não uso o termo proposta de valor. Eu tento pensar em propósito. Qual que é o teu propósito? E, cara, são raros os casos. Eu presto bastante consultoria para influenciador. Cara, é difícil achar o cara que encontre o propósito bem resolvido. A causa, por exemplo, quer ver? Toda a disciplina, eu até parei de fazer isso, mas quando eu começava a disciplina, eu falava, quero que você se apresente em 240 caracteres, como se fosse um tweet, e fale um sonho teu, ou um propósito que você tem na vida. Cara, é comprar um apartamento, é ganhar muito dinheiro. Cara, isso aí é pobre, entendeu? É propositinho. É mesquinho, assim. O propósito, ele parte do pressuposto que é algo mais sublime. Então, que é um pouco o Steve Jobs, quando ele foi lá para... acho que é para Steve Jobs que ofereceram a vaga na Pepsi. Ele falou que não queria vender água com açúcar, ele ia continuar. Então, foi o argumento que ele usou para trazer o CEO. Cara, você quer ficar fazendo água com isso aí. de xarope eu não lembrava toda, ou você quer vir aqui mudar o mundo? É isso aí. Então, o lance de ter um propósito muito bem resolvido vai ajudar a desdobrar. Isso eu tô falando do infoprodutor pequeno, né? Porque as marcas, de modo geral, até tem isso. Daí é uma coisa muito... mas também fica ali Mas da marca eu tenho a resposta, a resposta simples da minha leitura, tá? Mas é que a empresa, a lógica, a métrica dela é produtividade. É assim, eu produzo esse copo. Como que eu produzo ano que vem isso daqui mais rápido e com menos custo? E é isso. É a lógica. Então, assim, a primeira coisa para o cara construir isso é ele parar. Se ele não sabe responder essa pergunta, ele tem que parar e responder. Da marca é conseguir dar recorrência no sentido de que a rotatividade nas empresas é muito alta nas áreas de marketing e comunicação. Então, é um desafio. Ponto. Para o infoprodutor é entender muito bem qual que é teu propósito, qual que é a causa pelo que você vai trabalhar e lutar. Feito ali o propósito, vai entender meu público, que daí passa por entender o teu segmento, depois você vai desenvolver as personas em cima disso. Quais os canais que eu vou utilizar? O Joy Pulitz usa uma métrica que eu gosto, assim, de você escolher um canal principal, porque senão você fica atirando para todo lado. Então, escolher um canal principal e usar os outros como periférico. Então, que tipo de relação que você vai ter com o teu consumidor, e isso é chave dependendo do negócio. Porque se uma relação em escala, só escala pela escala, não está errado. Mas você vai entender que você não vai conseguir dar uma atenção plena pro cara. Vocês, nesse processo, Sadão, vocês deixam de tomar... Entendendo, vocês têm isso tudo muito bem estruturado, né? Ou seja, o propósito, os canais, toda a estrutura do business, começando pelo CERN, ali, né? Que é o propósito, tá tudo muito bem... E aí, o que a gente vê é que vocês, quando existe isso, vocês tomam decisões que não necessariamente são entre aspas... as performáticas. As performáticas, ou as decisões da business. Manada, né? O que tá todo mundo falando e que vai uma delas fazer. pode ser da Manada, etc. Isso acontece e me parece que é algo recorrente. Tipo, cara, a gente não vai pra TV. E o propósito você não deveria abrir mão dele, né? É o que você vai... Isso é algo... assim, você pode até mudar isso ao longo do tempo. A vida é dinâmica. Eu era triatleta, hoje eu sou professor, já não sou mais triatleta. Então, a gente muda. Então, é importante esse processo. E um aspecto muito importante dentro do Canvas, não vou falar todos eles, mas um outro que é muito importante é a tua atividade-chave. É tipo assim, o que de fato você faz? Porque senão o cara que não tem muito bem resolvido qual que é o core business dele,
ele vai atirando para a onda que vem. Mas no caso do Luciano, ele faz livro, curso, Sim. conferência. Não é sobre isso que você diz, o que você faz. Então, mas tudo isso está dentro do propósito, ser um ministério de ensino. Entendi. Então, ele cabe dentro do propósito. A maneira com que ele distribui esse ensino certo. Então, exatamente. Como eu faço isso, não importa. Por exemplo, o meu propósito como marca é inspirar e capacitar pessoas, empresas ou igrejas a agirem de forma estratégica, criativa e inovadora. Então, eu tenho esse propósito. Dentro desse propósito, cabe eu dar aula? Cabe. Cabe consultoria? Cabe. Cabe eu lançar um infoproduto? Cabe. Então, eu tô em sinergia. Cabe eu voltar para fazer Ironman e praticar o esporte que eu... Cara, eu não tô tendo foco. Então, quando você determina esse canvas, te ajuda a ter foco. Um outro exemplo. Eu contei pro colega aqui, sem citar nomes, tá? Do outro lado da rua, aqui em Curitiba. Mas eu dava aula em 3 universidades. E eu comecei a chegar à conclusão, cara, o tempo que eu dispenso para dar essas aulas, para preparação, para engolir sapo de aluno da instituição. Daí você não pode falar o que você gostaria porque tem a instituição. E todo esse rolê, eu cheguei à conclusão, cara... Tempo e energia, né, cara? Com toda a densidade de conteúdo que eu tenho, da pesquisa, da experiência de mercado, se eu uso isso num infoproduto, a minha receita vai ser... Com 100 alunos que eu venda barato o curso, eu já ganhei o que eu ganho ali. Mas é que o da aula tem a ver com o propósito. Beleza. Mas o produto também. Mas no meu caso, não mais, entendeu? Então, eu tomei essa decisão que parece loucura. Por exemplo, a coordenadora, ela insistiu, quis tomar um café comigo. Eu gosto muito dela, admiro ela muito. Sou fã, assim, dessa coordenadora. Mas ela falou, cara, agora que você virou doutor, você vai ganhar mais, porque tem uma porcentagem a mais que você ganha por ser doutor. Falei, cara, mas não tá dentro do meu propósito, entendeu? Então, quando você tem esse canvas, ou esse pensamento estratégico, com o propósito muito bem resolvido e o que você quer fazer da vida, você começa a focar. Que nesse ambiente esquizofrênico que a gente falou... libertador, né, cara? A gente tem muito assédio. E o Luciano, eu aprendi com o Luciano Subirá isso. Ele fala assim, eu não sou movido por oportunidade, sou movido por propósito. Não. E para o infoproduto cabe da mesma forma. Senão daqui a pouco, tá rolando dando tiro pro pet, né, coisa de pet tá bombando, vamos fazer coisa... Não, você tem que ter uma linha mestre. Eu não tô falando para você ser alienado e virar anacrônico. Não é para deixar de inovar, nem deixar de adotar uma estratégia nova. Sim, no meu caso ali... ter consciência do que você tá fazendo. Exatamente. Né? No meu caso, eu trabalhei a vida inteira com live marketing. Eu vi o movimento do vídeo, cara, é uma oportunidade. E como que... Então, dentro dos passos, eu faço esse diagnóstico, Canvas. Outro processo que é um dos mais negligenciados dentro de qualquer empresa é esse processo de imersão. O que eu faço nessa imersão e qualquer um pode fazer? Eu costumo usar mapa mental. Eu uso o MindNode, que é um aplicativo só para o Mac, mas que para mim funciona super bem. Então, eu organizo esse map em diagnóstico e imersão. Dentro dessa imersão, eu vou buscar as referências de tudo que está acontecendo no mercado. Então, primeiro eu olho para dentro, com essa imersão. Depois, eu faço uma leitura dos players, dos potenciais concorrentes, o que esses caras estão fazendo. E uma coisa que a galera não faz muito, mas é muito legal, é você ir atrás de reportes de macro tendência. Então, por exemplo, Trendwatching, PSFK, Euromonitor. Esses caras regem as multinacionais, assim, as decisões de grandes empresas se dão em muito por causa desses players. Daí o cara mais esperto vai falar assim, mas esses reportes são muito caros. Só que qual que é a sacada? Todo final de ano, essas empresas, Accenture, esses caras assim, eles dão alguns golinhos dos reportes. Então, 5 macro tendências para o ano que vem. Qual que é a sacada para gente que não tem grana? Qualquer empresa média nunca vai ter grana para comprar esse reporte. É você pegar todas essas fontes, bater com a imersão que você fez e com o que teus players estão fazendo, e ali você vai encontrando padrões de recorrência nesses processos que são indícios de caminhos. Ou seja, você toma a tua decisão do que fazer de modo muito mais intencional.
Cara, você tá dando a receita pra pessoa ser protagonista. Na minha banca... Você tem propósito e quem fizer isso que você tá falando não vai ser o seguidor da manada. O cara começa a ser protagonista porque ele tá definindo o propósito dele, entendendo pra onde tem que apontar e quais caminhos vai dar, em vez de ficar consumindo uma coisa que foi mastigada, remastigada, trimastigada, que quer dar uma solução rápida para ele. Né? Se a gente pegar a empiria ali do triatlon, no ciclismo, então você vai pegar aqui, eu tô num pelotão, pense no Tour de France, quem já assistiu prova de ciclismo vai lembrar, assim. Você tem o pelotão. Então, o cara que tá na frente é o cara da estratégia, é o cara que tá dando o ritmo na coisa. Só que o ciclista mais atento vai falar assim, poxa, mas no vácuo tem muito menos atrito do vento, é mais fácil. Ou seja, você vai só reproduzindo o tom, o ritmo que o cara do pelotão da frente está dando. Quando você opera nessa dinâmica estratégica com esse embasamento de olhar para dentro com o diagnóstico, fazer uma imersão do que está acontecendo e daí ter ideias e construir um protótipo, você consegue essa intencionalidade para dar o ritmo, para saber que você vai tirar o pé e não vai com o enxame ou com a manada ou com o pelotão por uma intencionalidade. Você sabe o que tá fazendo, né? Isso para a vida, né, cara? Pô, não gosta de beber, mas você vai porque todo mundo tá fazendo, você vai se lascar. Então isso se aplica na empresa. Então, qual que é a fórmula que tanto que na minha banca de doutorado, uma das pessoas falar, poxa, você podia criar um método disso. Só que é justamente o que eu tô refutando. Você é o antimétodo. Porque, cara, não tem fórmula de lançamento, cara. Cada empresa é uma empresa, cada cenário é cenário. Você pode até usar técnicas lá do Jeff, lá com fórmula de lançamento. Você pode usar técnicas do funil, saber um parâmetro ali, mas você tem que entender a tua realidade, a densidade do teu negócio, porque senão você vai entrar... Vocês vivem isso, cara. A gente tem um dos... dentro. A gente falou isso uns dias atrás, né, Rafa? Eu não vou nem explicar a história, por que é importante humanizar a marca e tal, mas um dos processos que além da autenticidade, é o lance de humanizar a marca. Tem toda uma defesa para explicar isso, mas não vou entrar, senão a gente vira a noite. Mas dentro desse processo de humanização da marca, eu recebo os e-mails, assim, parece uns... tem que cuidar dos termos, né? Mas parece um retardado falando, assim. Aí, cara, eu não sou teu brother, cara. Eu comprei um negócio teu. Você não precisa falar, e aí, miguxo? Cara, miguxo não é meu tom de voz. Só que nesse ímpeto, especialmente startups, nada contra, mas elas vêm com essa banalização do discurso que, cara, parece... Acho que porque principalmente tem, desculpa te cortar, mas tem isso que é muito comum eu perguntar, às vezes, para infoprodutores que estão no mercado, até para alguns já grande, o porquê que eles fazem aquilo e a pessoa não consegue me explicar um porquê. Sim. Geralmente a explicação poxa, por que você decidiu postar no Instagram, fazer uma live todo dia, 7 da manhã? Sim. A resposta é sempre, eu peguei esse insight com o fulano que também está fazendo live às 7 da manhã. É mais do mesmo. O fulano de tal falou que ninguém tem a intencionalidade de ter entendido e me dar uma resposta. Não, eu tenho o meu propósito, que tem a minha estratégia, que eu olhei isso aqui. Por isso tudo que eu desenhei faz sentido eu fazer uma live às 7 da manhã e mandar um e-mail. Não, é sempre... eu fui numa imersão tal, fulano de tal me passou esse hack. 5 passos para fulano de tal me passou essa dica. É isso. Você tem um mar de pessoas que vão ser sempre mais do mesmo. Por isso que eu até falei que, cara, eu não sei se você já pensou nisso, mas você tá dando aqui meio que um passo a passo para a pessoa se tornar protagonista. Vou criar método. Cria o passo a passo, vai. É o passo a passo do protagonismo que você tá falando. Tem que criar o passo a passo. Como que alguém agora tá no digital... começa a ser protagonista do seu nicho. Isso faz sentido você pegar aquele livro famoso de mercado que é Estratégia do Oceano Azul? É isso, né? Exato. Porque a galera vai na técnica pela técnica, que é os 5 passos, e é o que todo mundo está fazendo. Ó, um exemplo prático disso que eu vivi. Eu fui convidado por um cara do Rio de Janeiro, um cara super influente. Eu expliquei mais ou menos o que eu faço, tal, essa coisa do pensamento estratégico, a importância da comunicação estratégica.
Ele se animou e me chamou para ir pro Rio lá, sentar com ele e conversar. E daí ele falou assim, Marlon, olha por que eu te chamei aqui. Ele me mostrou 4 apresentações impressas de 4 agências significativas lá do Rio. E todas você precisa postar 5 vezes no dia, você precisa fazer isso, você precisa postar foto do prato, você precisa... Cara, que parâmetro que eles falaram isso, entendeu? Não houve um estudo, não houve uma dinâmica, uma intencionalidade. Olha, a gente vai produzir os editoriais. Deixa já do passo a passo só pra galera não ficar perdida. Então, diagnóstico, imersão. Geralmente eu faço um processo de ideação, que é aquela bagunça com post-it, um monte de... Eu uso a facilitação gráfica, né? Que é os desenhos, post-its, não sei o quê. E depois seleciona as principais ideias. Feito isso, o que no Design Thinking chama de protótipo, ali é o meu playbook, que eu fui aprender com o americano lá que me falou, que é o plano estratégico. Daí eu trabalho nesses níveis, no âmbito estratégico, tático e operacional. No âmbito estratégico, eu defino o objetivo geral, os objetivos específicos, eu defino o arquétipo de marca, que isso é importante, as personas, os drivers de marca. Então, poxa, toda peça tem que ter o driver humanização, tem que ter o driver motivação, então não pode ser dark. Se eu fosse, sei lá, North Face, tem que ser outsider. Então, tem os drivers de marca e o tipo de conteúdo que você vai produzir.